Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de um livro japonês. Na verdade é a minha primeira experiência com a literatura japonesa contemporânea que tá muito na moda. Pelo menos uma vez por dia eu recebo alguma mensagem dizendo: Isa, leia Murakami, Isa, leia Murakami. Tudo bem, eu vou ler Murakami, mas antes disso eu resolvi dar uma chance, conhecer uma escritora japonesa chamada Yoko Ogawa, que também está fazendo muito sucesso lá no Japão e que eu acho que vocês vão gostar de conhecer. O livro da semana é O Museu do Silêncio. É raro eu trazer aqui para vocês livros contemporâneos que sejam lançamentos no Brasil. Geralmente eu gosto de falar de clássicos, mas eu abri uma exceção essa semana porque a gente ainda está no mês da mulher, então eu estava procurando autoras femininas para ler e a editora Estação Liberdade tinha me mandado esse livro faz uns 2 meses, então eu juntei duas vontades. Uma, ler uma autora mulher que eu ainda nunca tinha lido, e a outra, ler literatura japonesa, que tanto se fala hoje em dia. Eu não me arrependi, O Museu do Silêncio é um romance de altíssima qualidade. Eu não chego ao exagero de dizer que ele vai fazer muito sucesso e vai ser conhecido por todo mundo aqui no Brasil, porque existe a barreira da língua, a barreira da cultura e, enfim, brasileiro não é um povo lá muito leitor, né? Muito menos para a literatura que vem da Ásia. Mas vocês que assistem esse canal são a exceção porque vocês gostam de literatura, então por isso que eu me senti confiante de trazer uma autora menos conhecida, um tipo de literatura diferente. Eu sei que vocês não iam rejeitar a ideia. Então é o seguinte, o Museu do Silêncio conta a história de um homem que não é identificado por nomes, assim como nenhum dos outros personagens, um homem especializado em museus, um museólogo, uma pessoa que estudou a vida inteira para pensar, elaborar, construir e gerenciar museus. Esse homem é contratado por uma senhora numa vila no interior, uma vila bem pequenininha, com poucos habitantes. É uma senhora rica que mora na maior mansão daquela vila. E ela contrata os serviços deste museólogo, desse especialista em museus, porque ela tem um projeto muito ambicioso na cabeça. Ela quer construir um museu, é claro, mas um museu totalmente diferente de qualquer outra coisa que exista no mundo. É um museu que colete recordações das pessoas que já morreram naquela vila. Acontece que essa senhora fez durante toda a vida dela, que não era nada curta, na verdade, essa senhora tem mais de 100 anos e é extremamente mal-humorada, grosseira, mal-educada. Ela coletou durante toda a vida objetos das pessoas que iam morrendo na cidade. Não objetos de recordação banais, o tipo da coisa que você deixa para os seus netos, para os seus sobrinhos. Sempre objetos estranhos, sempre roubados, sempre pegos sem ninguém perceber. Mas como são coisas de nenhum valor financeiro, coisas que somem e a família nem mesmo se dá conta. Por exemplo, um olho de vidro, ou um bisturi usado para fazer cirurgias no caso de um médico, ou quem sabe um pedaço de tecido que era usado todo dia para polir a louça. Enfim, são objetos muito estranhos, muito pouco convencionais, mas que por algum motivo, dentro da história de vida daquela pessoa, tem um significado muito especial, muito particular, mas que só faz sentido se você leva em conta toda a vida e o legado daquela pessoa para o mundo. É um tipo de trabalho extremamente complicado e que carrega em si uma simbologia muito interessante. Aliás, todo o livro é cheio de símbolos, cheios de metáforas e alegorias. Este museu é batizado pela velha e depois, pelas outras pessoas daquela casa que vão ajudar a construir o museu, como o Museu do Silêncio. Isso porque esses objetos, eles não falam com a gente, eles não explicam por si só o que eles significam, o que eles representam, eles são silenciosos, eles carregam segredos da vida das pessoas que morreram, mas eles não nos contam de cara qual segredo é esse. É uma simbologia muito sofisticada que aparece em outros momentos também do livro, na figura de alguns monges que vivem num monastério isolado, mas próximo dessa vila, que são monges do silêncio.
Da mesma maneira como os objetos que são silenciosos não revelam os segredos das pessoas que morreram, também esses monges fazem um voto de silêncio. Eles prometem que vão ficar calados e silenciosos durante toda a vida, o que leva as pessoas a procurarem esses monges para contar para eles os seus segredos. Assim elas têm certeza de que eles nunca vão ser revelados. E entre esses segredos, o livro também traz muitos outros mistérios e, acima de tudo, uma reflexão bonita, delicada, envolvente, provocadora a respeito da vida, da morte, a mortalidade que é assustadora e que é tão difícil de aceitar, as diferenças entre a velhice e a juventude, a dificuldade de preservar as memórias. Será que existe alguma maneira de impedir que a lembrança de uma pessoa que passou pelo mundo desapareça eventualmente? Será que é possível eternizar a existência de uma pessoa, nem que seja num pequeno objeto? Se você for considerar o gênero, O Museu do Silêncio é um livro de suspense, porque ele tem um clima muito sombrio, até meio fantasmagórico, e ele carrega vários mistérios, inclusive envolvendo crimes. Pessoas começam a morrer de maneira muito violenta na cidade e, é claro, a gente fica curioso para tentar descobrir quem é esse assassino. Mas muito mais do que uma história de mistério, um suspense policial, o Museu do Silêncio, ele tem um toque de poesia, um mistério insondável, e ele faz a gente refletir e muito a respeito da efemeridade da nossa existência. Apesar de a autora se preocupar em não dar nome a ninguém e nem a nenhum lugar, é muito visível que esse tipo de história carrega dentro de si a cultura japonesa, ou no mínimo oriental, do Extremo Oriente. Pelo pouco que eu conheço da cultura japonesa, eu sei que o tema da morte é muito frequente, a simbologia da passagem do tempo, a preocupação com as estações do ano. Eu quero agradecer à editora Estação Liberdade pela gentileza de ter me enviado o livro. Eu também quero parabenizar eles por trazerem esse tipo de literatura para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Museu do Silêncio foi traduzido direto do japonês e nem mesmo chegou a ser traduzido para a língua inglesa. Ou seja, é um livro que o mercado americano, que é o maior do mundo em termos de livro, ainda não conhece. Muito embora a autora Yoko Ogawa seja uma autora conhecida já fora do Brasil, mas o livro mais famoso dela não é esse outro aqui, que também a Estação Liberdade acabou de traduzir para o português. Se chama A Fórmula Preferida do Professor, que é o mais famoso dela. Esse sim foi traduzido para várias línguas, para o inglês, para o francês, para o alemão, para o português agora. Então eu, depois de ler o Museu do Silêncio, estou bem curiosa para ler A Fórmula Preferida do Professor. Depois de tantos livros ocidentais, foi uma experiência muito refrescante, sabe? Essa é a palavra. É refrescante, sair um pouquinho da linguagem que a gente está acostumado, dos clichês que sempre aparecem. Por mais que o autor seja sensacional, ele sempre repete as mesmas convenções. Então é gostoso partir para o outro lado do mundo, para outro tipo de literatura, um outro tipo de visão do mundo, e que transmite uma sabedoria que a gente só pode querer absorver com todos os poros da nossa pele. Não é uma leitura muito fácil, vocês podem perceber como eu enchi aqui de anotações. Eu rabisquei o livro absolutamente todo porque ele tem muitos mistérios. É muito difícil desvendar o que realmente passa na cabeça desse narrador. O livro é contado em primeira pessoa, então a gente só tem a perspectiva dele. A gente não sabe até que ponto que ele está nos contando a verdade e até que ponto ele está fantasiando as coisas. Logo a gente percebe que ele não é muito equilibrado emocionalmente, esse narrador. Então eu enchi o livro de anotações e rabiscos. Eu ficava levantando hipóteses. O que será que está acontecendo? Quem será que é esse assassino que está matando as pessoas na vila? O que será que ele está falando? Quais são as tensões que não são ditas, inclusive tensões de ordem sexual? O livro não fala nada de sexo, mas você percebe tensões sexuais o tempo todo na história. Certamente a partir de agora eu vou procurar mais livros japoneses. Eu quero saber a opinião de vocês, tirando o Murakami. Eu sei que a maioria de vocês já leu ou já ouviu falar do Murakami, mas tirando o Murakami, vocês têm mais alguma indicação de literatura japonesa para me dar? É só escrever aqui embaixo nos comentários. Eu sempre anoto todas as sugestões que vocês me dão, e também quero reforçar, comprando esse livro, usando os links aqui embaixo da descrição do vídeo, você ajuda o canal. Você vai estar ajudando o canal Ler Antes de Morrer
e também a editora Estação Liberdade, que é uma editora pequena, mas que está fazendo um trabalho super legal de trazer literatura japonesa e asiática também, porque eles falam de livros coreanos e chineses, para o português em traduções muito bem feitas. E também quero convidar você que ainda não é padrinho do Ler Antes de Morrer a conhecer a nossa campanha. Você pode colaborar para que esse projeto de ler 1001 livros de lugares de todo o mundo continue existindo por muitos e muitos anos. Quem é padrinho do Ler Antes de Morrer ganha brindes. A gente se vê na semana que vem. Provavelmente, eu quero poder anunciar os vencedores do sorteio de 90 mil inscritos. Se a gente não chegar aos 90 mil, eu deixo para outra semana. Mas vamos torcer pra gente chegar logo aos 90 mil inscritos e eu poder dizer quem são os 3 vencedores de 3 livros novinhos em folha. Beijos pra todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau!